Olá, deixa eu ver aqui, deixa eu chamar as meninas. Esperando as meninas virem, a Sônia, só um minutinho. Olá! Oi, Xan, tudo bom? Bem, tudo jóia? Tudo. Olá, Sônia! Pouquinho atrasada hoje, mas estamos acá. Sim. Ai, ai. Espera um pouquinho, acertando o YouTube, essas coisas todas. Espera aí. Esses filtros deixam a gente meio sonhando. Oi, meninas. Oi, Sônia. Socorro! Socorro! É para Shirley. Isso, vamos ver se a Sônia entra. Deixa eu ver. Sônia, te dei um oi. É a Shirley. É a Shirley, sou. Pronto, peraí. Eu aceitei já, vamos ver se você entra agora. Me perdeu. Nossa, estamos aqui, gente, nesse capítulo maravilhoso. Eu estava lendo de novo. Acho que foi isso, eu me distraí. Eu fiquei fazendo e revendo aqui, que a gente entra aqui no YouTube, no StreamYard. E aí estava tudo arrumadinho, texto pronto, porque a gente vai fazendo assim, tá, gente? Oi, Letícia. Aí sumiu, gente. Olha o desespero da pessoa. Aí fui fazer tudo de novo. A gente está aqui, esse espaço que a gente não se fala muito hoje, né, nisso, nesse espaço interno nesse capítulo, né, o espaço interior, e que a gente não pode, a gente vai fazendo isso, né, quando acontece algo na nossa vida, a gente quer congelar aquele tempo, principalmente se for algo muito bom, e a gente quer congelar, mas a gente não percebe que a gente congela muitas memórias, e a gente vive, né, dentro delas. E quando a gente começa a criar esse espaço interior, essas memórias, sejam de realizações ou de sofrimento, elas começam a ter uma distância e a gente começa a, a olhá-las de maneira mais aberta, né? Esse espaço que dá entre, nossa, estou vivendo aqui uma coisa maravilhosa, igual a Shirley postou hoje, que eu até estava vendo, eu falei, nossa, eu conheço essa menininha, depois que eu vou me tocar, que era filha da Shirley. Ela tá, né, você postou alguma coisa dela pequena, eu falei, nossa, eu conheço, mas não sei quem é, mas depois que eu... É a filha da Shirley, numa viagem, né? Então, a, a gente fica muito, né, exaltado com alguma coisa, e a gente quer congelar o tempo e a gente congela, porque o nosso poder de criação é muito grande. Só que isso pode causar dor e isso levar a um sofrimento, porque dor durante muito tempo faz a gente sofrer demais e às vezes a gente não consegue mais escapar dessa dor, né, meninas? E você sabe que hoje, quando você mencionou a história da foto da Gi, e é isso, né? Assim, claro que dá saudade dos filhos pequenos, é muito gostoso, né? A gente tem momentos muito, muito incríveis, mas assim,
absolutamente tudo vai passar. E logo na introdução desse capítulo, ele coloca isso de maneira muito clara, né? As coisas boas e as coisas ruins. Então, se a gente conseguir ter a dádiva, né, de guardar as boas lembranças no coração, e ir lá, de vez em quando, folhear algumas fotos. O Face é legal por isso, né? De vez em quando ele manda umas fotos assim, e traz umas lembranças gostosas que aquecem o coração. Mas, entender que assim, ok, passou, vamos criar novas histórias, vamos criar novas viagens, que nem eu falei, né? Meus filhos têm rodinha nos pés, os dois. E, de fato, a culpa é minha, porque eu sempre gostei muito de sair, de viajar, isso abre a mente, né? Isso faz com que a gente veja as coisas e pessoas de outra forma. E agora falando do lado negativo. Então, da mesma forma que a gente guarda no coração essas lembranças boas, mas sem apego, a gente, infelizmente, tem uma dificuldade muito grande. Eu falo a gente mesmo, eu me coloco nisso também, né? De gravar frames negativos, coisas que já não nos ajudam mais, que ao contrário, que estão atrapalhando a nossa jornada, a nossa caminhada, e o programa está lá rodando, e está lá rodando, e está lá rodando. E às vezes é difícil para as pessoas, né? As pessoas às vezes chegam nos nossos atendimentos assim, mas isso já aconteceu faz tanto tempo. Falei, tá bom, então me conta o fato agora, nesse momento. Vem catarse, vem choro, vem raiva, vem tristeza. Falei, percebe? Não está lá, continua aqui. Porque se tivesse passado, você ia me narrar o fato sem emoção. Aconteceu assim, assado, tá. Mas quando no momento que você pede para a pessoa trazer a história, ela traz raiva, ela traz rancor, ela traz tristeza. Então não tá lá, tá aqui. E o nosso trabalho, né? Eu acho que o nosso trabalho como terapeutas, inclusive, é isso: é colocar cada coisa no seu lugar, esmiuçar, sim, toda aquela dor lá atrás, e chorar, e perdoar, e ressignificar, e fazer o trabalho que tiver que ser feito, com as mais diversas terapias que a gente hoje tem por aí, mas fazer com que a pessoa entenda o seguinte: o que existe agora, é o presente. Eu estou aqui com a Chan, com a Sônia, com vocês, né? Daqui a pouco isso já é passado. E se eu não entender desta forma, eu vou estar sempre vivendo na dor. Na dor do apego de algum parente, de algum amor, de alguém que foi embora, porque deixou, porque morreu, porque viajou, enfim. Percebe? Ou na ansiedade, mas o que vai vir lá na frente? Como é que vai ser? Vou pagar minha conta, não vou pagar? Isso tudo só traz dor. É que a gente fala muito nos nossos atendimentos. Se eu estou lá atrás, eu estou na melancolia e na depressão. Se eu estou lá na frente, eu estou na ansiedade. Então, esse livro e todas as outras técnicas e terapias que a gente vem desenvolvendo é para fazer com que as pessoas cada vez mais consigam estar no presente. E isso não quer dizer não planejar, não sonhar, de forma alguma. Mas, assim, dar o devido valor a cada coisa, a cada momento. Então, assim, hoje, por exemplo, quando eu postei a foto da minha menina, olhar para ela com 10 anos é muito gostoso. Mas é muito mais legal olhar para ela hoje aos 20, ver que ela se transformou numa mulher independente, está lá cuidando da vida dela, viajando. E é isso que aquece o coração. Não adianta eu ficar, como eu gostaria que ela tivesse só 10 anos e estivesse aqui do meu lado. Ela vai passar, querendo ou não. Então é melhor eu aceitar e levar isso de uma outra forma, né, com mais consciência. E pegar o que é de bom em cada momento da nossa vida. Então, assim, o meu momento hoje é estar aqui, conversando com vocês. Isso é muito bom. Então, tem que estar aqui em estado de presença, em estado de gratidão, olhando para o que passou e, sim, planejando o que vai vir, mas sempre, assim, valorizando este espaço, este momento. Né, Xia? Vou tirar meu som aqui. Exato. Valorizar o momento é algo que a gente tem que o tempo inteiro estar ali exercitando, né? E eu acho que essa descoberta desse espaço interior, que é o nome desse capítulo, né? Ele traz muito essa reflexão, né? De aonde está esse pensamento e por que esse pensamento ele vai e ele volta, né? Onde está essa chavinha que a gente tem que virar dentro da gente em estar de fato presente, vivendo a vida, né, neste corpo, neste aqui agora, sem estar se dispersando o tempo inteiro com os pensamentos que vêm, com
com as distrações da nossa visão, né, da nossa audição, e achar esse espaço interno e ir limpando, que é como se fosse uma sujeira, né, gente? Parece que a nossa mente o tempo inteiro tem sujeira, sujeira, sujeira. Parece que é um monte de emaranhado lá de lixo que a gente tem que mesmo que ir fazendo assim, separando, porque no primeiro, quando você acha que tá legal, o primeiro obstáculo, a primeira situação que é repetitiva na tua vida, algo que te desestabiliza, parece que vem que nem uma avalanche de novo, todas as situações do ego, né? Todo esse lixo que a gente perde esse espaço interno, perde essa respiração, essa presença. E para mim fez muito sentido isso de aonde eu vou conseguir manter esse espaço interno. Como que eu, no meu olhar do dia a dia, e ele traz vários exemplos maravilhosos aqui no livro para a gente até refletir sobre isso, né? Porque, por exemplo, um deles que me chamou a atenção foi o do mestre Zen, que ele fala, né? Um discípulo pergunta para o seu mestre, né? Caminhando, né, no meio das montanhas, o discípulo pergunta para ele, mestre, como faço para entrar no Zen? Aí, claramente, o mestre faz aquele 10 minutos no silêncio, caminhando, observando a natureza, se naquele absoluto não mudou nada nele, né? Em compensação, o discípulo já foi e já voltou na resposta, nos pensamentos, 1000 vezes. E aí o mestre responde para ele depois de 10 minutos. Quando o discípulo estava quase já perguntando de novo, então, mestre, aí o mestre pega e responde, você está ouvindo o som daquele córrego na montanha? Aí o discípulo, na hora, a atenção dele, os sentidos dele vai direto para o que era para ter atenção. E aí, naquele estado de atenção, onde ele para de dar atenção aos pensamentos dele e leva para o córrego, para o som da água, ele encontra um espaço interno, ele encontra um silêncio, né? A turbulência da mente vai se acalmando e ele consegue perceber, sentir e ir no presente. Aí, muito bem, continua caminhando, né? E agora, mestre? E agora, continue nesse estado, né? E agora, faça desse estado o tempo inteiro. Então, não é estar o tempo inteiro ouvindo o som da água, né? Fazer desse estado põe a sua atenção, né? Aonde você está direcionando a ação da vida, do seu ego, né? Das suas máscaras, da sua consciência. Então, quando eu estou prestando atenção no som da água, da montanha, eu esvazio todos os pensamentos e levo todos os meus sentidos àquele momento. E aí, nesse momento, eu consigo me identificar, eu consigo me elevar, além desses pensamentos todos que ficam, desse lixo que fica, eu elevo o meu pensamento, eu elevo o meu sentir, né? É como se eu olhasse de cima tudo que paira dentro de mim, para eu poder, de fato, sentir o que tem que acontecer. Então, então leve isso para o seu dia a dia, né? Leve isso para todos os seus momentos. Então, quando eu estou na turbulência, na hora que eu estou naquela bagunça que entrou algo que desestabilizou, eu vou me recolher, né? Eu vou procurar esse espaço interno, esse silêncio interno, que é dificílimo na hora da confusão, na hora que você está nesse corpo de dor. Mas, qual as técnicas que a gente tem? Muitas, e uma delas é voltar para esse corpo. E o que nos faz criar espaço dentro do corpo? A primeira coisa que nos tira da paz depois dos pensamentos, né, que essa gerando emoção, é a nossa respiração, né? A respiração na hora, ela fica curta, ela fica ansiosa, ela automaticamente responde ao que estamos pensando e sentindo. Então, uma das maneiras de você
trazer esse espaço interior, né, manter esse som da água, da montanha, é buscar dentro de você a sua respiração. Naquele momento de turbulência, cadê minha respiração? E aí você observa. E você vai observar que ela está rápida, que parece que não entra, e tudo bem, né? E tudo bem eu permanecer aqui um pouquinho. Aonde foi a minha atenção? Para mim, para o meu eu, não para fora, né? Para o ser, para o ter, para o estar. Voltou para mim, aonde tudo acontece, aonde o seu espaço interno acontece. Legal, né? Nossa, muito bom. Gente, eu vi aqui no YouTube que começou aqui a gravar no horário da fala da Chan, tá? Mas a gente está aqui no pedacinho aqui no YouTube. A gente está com esse livro do Eckhart Tolle, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, o capítulo 8, já, né, que ele fala sobre... Ai, deixa eu ligar o som, gente, esqueci. Ele fala aqui sobre esse espaço interior. Como criar esse espaço interior que a Chan falou aqui, né? E eu gosto quando ele relaciona isso, quando nós, nesse mundo que nós estamos, a gente é muito tarefeiro, né? A gente vai fazendo um monte de coisa e às vezes a nossa vida fica só tarefas, né? Então, acordo, faço isso, faço aquilo, né? E aí, quando é que eu vou ter um tempo para mim? Quando eu sento lá no sofá e faço o quê? Ligo a televisão, ou quando ele escreveu esse livro era mais televisão, hoje é o celular. Ou eu sento, pego meu celular e começo lá a passar a tela, por quê? Ai, vou relaxar um pouco. E hoje está associado relaxar, ficar com o celular ou ficar assistindo as suas séries. Mas o interessante que ele fala é que, assim, quando a gente começa a ter consciência desse espaço interior, a gente faz a reflexão, será que a televisão ou o celular me traz realmente um relaxamento? Eles foram criados com que intenção? Né? Quem são os criadores dos programas, das dancinhas? Eles têm a intenção de prender a nossa atenção e fará de tudo para prender essa nossa atenção. Então, um monte de imagens, uma repetida da outra, porque nosso cérebro ele quer novidade, e ele fica trazendo isso, porque nossos pensamentos estão assim. A gente está tarefeiro o dia inteiro, pensando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, e a gente pensa que está relaxando e está vendo um monte de imagens, um monte de anúncio, um monte de coisa, não para nunca, né? Então, perceber, ficar um pouco consigo mesmo, ainda é uma tarefa difícil, porque, né, a pessoa inspira fundo, a gente fala, inspira fundo, fica lá com você 5 minutos. Não, 5 minutos é muito. Tá bom, vamos mudar para 1 minuto. Só 1 minuto. Respirando, inspirando fundo, né, se sentindo. E às vezes é uma dor tremenda, porque vem vários dedos de acusações nesse momento. Ó, você não tem isso, porque a mente é tarefeira, a gente acostumou o corpo a isso. Olha como você não as comparações, olha o outro está lá fazendo, você não, olha isso, olha aquilo. E tem que atravessar através dos pensamentos, né? Eu vou criar esse espaço. Eu só crio esse espaço praticando essa sensação comigo mesma. De eu saber o que são esses pensamentos, ok, tem 300 tarefas que eu tenho que fazer, não precisa me dizer mais, né? E tem o mundo ali também, da televisão, do celular, também me puxando. Por que eu não posso ficar um tempinho aqui comigo? O que está impedindo eu ficar aqui? Eu só vou sentir a minha respiração, né? Uma dos exercícios, a gente testou até uma atividade, né, para essa semana, não sei quem está fazendo, eu sei que a Su está fazendo, e aí a gente começa a inspirar, soltar, só falando isso para o corpo, é uma coisa que eu passo para os meus assistidos e clientes, só fica falando para si mesma, só vou olhar agora e soltar, cria um espaço, eu falo assim, dá um tum mesmo, acho que a gente tem uma queda dentro, assim, da gente mesmo, a gente mergulha dentro de nós, e nesse mergulhar, quando for 30, se forem 20 segundos nesse mergulho, você já ganhou o dia. Porque a gente está aqui no canal Reconexão,
né? É uma reconexão de verdade, a gente sente essa reconexão. Quando a gente fala reconexão, a gente nunca está totalmente desconectado, senão a gente não estaríamos vivos. O que a gente fala é dessa conexão com os outros corpos, conscientemente. Então, quando a gente começa a fazer coisas inconscientes, a gente entra no turbilhão da mente, no turbilhão do mundo, e a gente parece que não vê saída ali, parece que tudo funciona da mesma maneira, todo mundo está, vamos dizer assim, puxando o tapete de todo mundo está fazendo isso. É uma competição, todo mundo é falso. Eu estou falando palavras que eu ouvi de uma pessoa com essa mente assim. Todo mundo é falso, todo mundo quer isso, ninguém é real, todo mundo. Que lugar é esse dentro de nós? Que a gente está vivendo tanto sofrimento, né? E a gente volta para a gente, onde é que ali dentro de mim eu não estou, né, querendo me sabotar, me falsificar, aí eu fico ali mascarando isso, então eu tenho que olhar. E, e olhar é parar alguns minutos, não vai ser um dia, não serão 2 dias, nem 3, é um caminhar. E isso junto com, claro, com tratamento energético, de olhar para si mesmo, de fazer a análise, de fazer a autoanálise, vai no ritmo. Mas acabar com esse frenesi intenso que a gente tem e que a gente quer congelar alguns momentos, vamos dizer assim, isso aqui está tão bom que eu vou falar isso para o resto da vida. Eu quero segurança. Ela quer, na verdade, se aprisionar numa memória, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer daqui. Agora, a internet pode cair, a luz pode apagar, né? Pode acontecer tantas coisas. Que segurança é essa? Onde eu quero me prender para me sentir seguro? E aí eu não deixo acontecer, né? A gente pede tantas coisas, mas a gente mesmo segura, a gente tem medo que vai acontecer. Porque a gente vai ter que bancar as consequências daquilo que a gente se propõe a fazer. E as consequências talvez seja, nossa, eu posso ser feliz. E aí? Todos os meus amigos e meus familiares que vivem na lamentação se afastarão de mim? Sim, é normal, mas eu não aguento isso. Então, eu prefiro ficar nesse lugar de sofrimento. Ou, por que que eu estou tão isolado na minha vida e tô criando essa barreira em volta de mim que eu não deixo ninguém se aproximar. E talvez, quando eu me internalizar, eu vou me deixar aproximar. A consequência é pessoas chegando até você, eu aguento pessoas chegando até mim, eu aguento essa consequência. Aguentar é bancar essa consequência mesmo. Então, às vezes, a gente não quer bancar aquilo que vem em a gente assumir algumas coisas. Tá? Se eu parar de assistir a televisão toda vez que eu janto, ou pegar o celular, qual é a consequência que vem? Né? Eu posso não ficar perto, sei lá, do meu marido, dos meus filhos nesse momento. Eu aguento isso, né? Ou eu me coloco ali porque é assim que tem que funcionar, senão vai acontecer tais coisas, né? Então, esse lugar da gente olhando para nós, né, sempre e fazendo para nós, que eu falo o eu, e depois olhar para o entorno, é um exercício que a gente tem que fazer sempre com nós mesmos, para a gente ir criando esse espaço interno dentro de nós. Então, olhar para a TV, saber qual a intenção da TV, saber que você está assim, hipnotizado no celular, hipnotizado na TV, que aquilo não é relaxamento, já é meio caminho andado, né, Shirley? E assim, a gente fala da TV, até me assustou. E olha que o livro é antigo. Ele fala que uma pessoa de 60 anos, no mínimo, passou 15 anos em frente à TV, né? Cara, é um vício. Então, já que assim é tão difícil largar esse vício, faça com mais consciência e procure acessar, né, assistir, enfim, coisas que
que eleve mesmo a sua vibração. Porque o que a gente vê muito, e é muito triste, é que as pessoas ficam se perdendo em coisas rasas, né? Em programas que não acrescentam absolutamente nada, ou que ficam estimulando aquele medo, aquele pavor, aquele pânico, enfim. E eu vejo muito essa coisa da TV com todos os vícios, né? Por que a gente tem essa tendência aí para determinados vícios? Droga, cigarro, jogo, sexo, enfim. É um processo de eu estou me perdendo de mim mesmo. Tá tão difícil olhar para algumas questões que eu preciso arrumar uma muleta e durante aquele período que eu estou envolvido naquele vício, e pode ser até o vício de assistir série, né, o final de semana todo na TV, ali eu não estou pensando, eu não estou me conectando comigo, eu só estou no flow. E é que nem você falou, né, Sô? Você quer passar a vida toda nisso? São escolhas. Agora, quando o bichinho, né, do buscador começa a cutucar o pé da gente, não dá mais para ficar. A gente começa a se questionar uma série de coisas, assim. Por que eu estou perdendo meu final de semana todo vendo isso? Ou por que eu estou bebendo tanto? O que eu estou querendo esquecer? Que ação certa é essa que eu deveria estar tomando e eu não estou? E tem gente que passa uma vida toda nisso. E chega lá aos 70, 80 anos, olha para trás e fala, meu Deus, eu perdi a minha manifestação, eu praticamente perdi essa reencarnação, digamos assim, porque eu tive medo de olhar para o que precisava ser visto, ser olhado, ser trabalhado. Sem julgamento, cada um está no seu processo, enfim, nós somos eternos, a gente vai ter várias e várias e várias chances. Mas assim, por que não começar a fazer os trabalhos internos e os trabalhos de presença? O que a gente fala aqui é muito isso, né? A gente que atende, eu mesmo, semana passada, atendi uma pessoa que está tão infeliz no casamento. E aí ela me relatou. E quando eu dei o meu parecer para ela, ela falou, nossa, eu achei que você ia me incentivar a separação, porque eu estou infeliz. Falei, não, eu não estou aqui para fazer nem A nem B. Agora, eu estou aqui para fazer você entender qual o ganho de continuar nesse casamento desse jeito e qual o ganho de sair dele. E fazer com que você se prepare para uma ação ou para outra. O que não dá é para fingir que está tudo bem. Se você está aqui, você está me dizendo claramente que não está bem. Agora, o passo é a separação? Bom, então qual é o trabalho interno que eu tenho que fazer primeiro para chegar nisso? Ou não, o passo é tentar salvar o casamento? Então, qual é o trabalho interno, seu e do outro, né? Porque aí nós estamos falando de duas pessoas, para chegar nisso. E não tem certo, não tem errado, cada um vai encontrar a sua fórmula. Agora, o problema é que a gente não olha de verdade para as questões. Eu fico assim, porque o meu marido, porque minha esposa, porque o outro, Para! Tudo que ele eventualmente tenha feito foi porque você deixou que ele fizesse. Foi porque você se colocou naquele lugar de vítima. Então, a gente tem que começar a se responsabilizar mesmo pelos processos, pelas questões. Mas antes disso, eu preciso me conhecer. Eu falo muito disso no Enneagrama, e assim, cada um de nós tem um perfil, e é incrível como nós temos uns determinados padrões de comportamento que a gente aprendeu ou veio, chegou aqui nessa reencarnação com eles, não importa. E que assim, como é difícil mudar. Por que eu faço determinada coisa sempre do mesmo jeito? Então, assim, eu gosto muito da coisa do viajar. Por quê? E tem um momento aqui no livro, nem lembro qual foi a página, que ele fala para a gente pegar uma caneta e ficar olhando para ela por uns 2 minutos, mas não é só olhando, observando. Como se você estivesse vendo aquela caneta pela primeira vez. E isso linkando a coisa da viagem, por que a gente acha que a gente cresce, muda quando a gente faz uma boa viagem? Porque a gente está olhando determinadas coisas pela primeira vez. Eu estou olhando aquela cidade pela primeira vez, eu estou olhando aquela cultura pela primeira vez. Porque a gente tem muitos pré-julgamentos. Então, quando eu olho uma caneta, é uma caneta. É uma caneta azul ou é uma caneta preta? Ela tem escrita fina ou escrita grossa? A gente vai passando sem analisar, é o ver sem enxergar de fato, né? Então, por isso que quando a gente viaja ou sai fora da nossa rotina, a gente tem a tendência a ampliar a nossa consciência, a nossa mente. Porque a gente está vendo, de fato, determinadas coisas e, de repente, poxa, a cultura é diferente, cozinha é diferente, tem hábitos diferentes, né, no jantar, tem hábitos diferentes culturais, assim. Tá certo, tá errado? É só diferente.
Mas assim, eu estou olhando com aquele olhar da primeira vez. E ele fala muito num capítulo aqui, num subcapítulo, sobre isso, assim, como é importante a gente começar a observar as coisas como se a gente estivesse olhando pela primeira vez. Aquela árvore lá do quintal pela primeira vez, aquela pessoa que está morando comigo, deixa eu observar ela de fato, não com a imagem que eu criei dela, mas como ela é de fato. Então, assim, a importância, de novo, né, que a gente fala sempre, do estado de presença. Se eu não estou em estado de presença, eu vou passando pelas coisas sem nem observar nada. Eu vou, por favor. Quando eu estou em estado de presença, eu vou caminhar no parque e vou olhar, vou tentar ouvir o pássaro, vou tentar ouvir o que as crianças estão, do que aquelas crianças estão brincando. Eu estou ali de fato, em corpo e alma, porque normalmente a gente só está em corpo nos lugares. A alma sabe Deus onde está, né, Xan? E aí, isso daí eu vou voltar para a televisão, né? Porque isso que a gente está falando, né? De criar esse espaço interior, esses vícios, eles vão ficando cada vez mais vícios, né? Então, hoje eu chego porque eu tive um problema em casa, do trabalho, chego em casa, vou tomar um copinho de vinho e vou ver um filme. Amanhã o problema continua no serviço, eu chego em casa, vou tomar um copinho de, sei lá, qualquer outra coisa, de uísque. Vamos um uísque, tem um uísque aqui. Vou dar uma relaxada. E hoje eu vou assistir outro filme. Aí passa um tempo, daqui a pouco você vai de novo. Você teve um problema, a sua mente vai começar a querer associar o relaxamento a esse prazer, a coisas que você está fazendo corriqueiramente, né? Dia após dia, por um momento que parece simples, parece que foi ali inocente, mas que tem algo por trás, existe uma informação por trás. E qual é a informação? Eu não estou dando conta de resolver este problema, né? Ou eu não estou me dando bem com o meu chefe, ou eu estou numa briga de poder com alguém no meu setor, ou eu estou me sentindo muito insatisfeita nesse trabalho, não é nada disso que eu gosto, não é nada disso que eu quero. E aí você vai se anestesiando, porque a televisão, né, é aquela coisa, você senta lá na frente da televisão e você não precisa pensar, o pensamento para, né? Mas observa que você está criando um espaço interior que está entrando qualquer coisa, porque o seu estado de atenção não está onde tem que estar, que é do problema, que é no porquê que você está se sentindo assim, para precisar de alguma forma se anestesiar, para precisar de alguma forma sair deste momento de realidade porque está pesado, porque está duro para você, porque você não está dando conta, porque vai requerer você fazer movimento. Vai precisar que você tenha atitudes, né? Que você tome comando das situações. E quando a gente entra nesses lugares, a gente muitas vezes vai para o embate. Só que a gente devia pensar que é com a gente primeiro, em primeiro lugar, né? Porque se eu estou nas formas pensamentos, né, não conscientes, que é o que a gente tem falado, todos esses capítulos de você se identificar com a forma, né, se não estar consciente do que está acontecendo em você, ao seu redor e nos seus pensamentos, você vai achar que é o outro, é o chefe, é a empresa, né? É a esposa, é o marido, é a família. Você vai começar a sempre achar que esse lugar está ali presente, quando na verdade é em você, né? Essa identificação desses vícios, desses padrões repetitivos que a gente vai tendo e que a gente vai perdendo essa nossa habilidade. E aí a gente vai entrando o quê? Nas resistências, né? Eu resisto a situações, eu resisto a mudanças, então é mais fácil colocar a culpa fora e não olhar para dentro, porque na verdade não existe culpado, existe a situação, né? A situação ela existe e de uma forma madura, né? De uma forma adulta, você olha para aquela situação e tem que achar um meio. Se eu não estou me dando bem com o meu chefe, eu vivo brigando, não está legal, então eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Ou eu chego no chefe, converso
tô me sentindo assim, essa nada. Ah, não é nada disso. Ele vai dar lá o veredito dele, o que ele pensa sobre aquilo. E a partir daí você vai, bom, então não era nada disso, eu que estou criando na minha mente, eu vou reorganizar situações, eu alivio aquele corpo de dor que gosta da comidinha, que é como eu fico olhando as situações. Então, quando eu vou no meu chefe e exponho, esse corpo de dor perde a comidinha, porque o chefe vai falar, não, você não está entendendo, vai resolver um pouco a situação, ou você vai falar, realmente, essa empresa não cabe a mim, né? Então eu vou ter que procurar outro lugar para trabalhar. Então eu tenho que me retirar, porque se está causando dor a mim, se está me fazendo me anestesiar, se está me fazendo me jogar na internet e ficar horas no Instagram vendo nada, só para não pensar naquilo que eu tenho que fazer de fato na minha vida, então não vale de nada. Né? Então, criar esses espaços internos, né, é sair do julgamento. A gente julga, se julga muito, julga o outro, principalmente ao outro, porque, lembra, se eu estou me anestesiando de alguma forma, eu não estou olhando para mim. Eu não estou vendo a parte que me cabe dentro daquela situação. Né? Então, eu julgo a situação, julgo a atitude do outro, julgo como ele está respondendo. Eu me apego. E quando, na verdade, para a gente achar os espaços, para a gente criar uma liberdade interna dessa consciência do nosso pensamento, a gente tem que soltar, a gente tem que se desapegar das formas, das situações, né, do ser, do estar, do que o ego gosta, né, dessas coisas que o ego gosta, e trazer para a situação presente, porque tudo passa, né, tudo sempre vai passar, mas se você está apegado, não passa. Se você está apegado, ou você está no passado, vivendo aquela historinha constantemente, ainda se justificando, criando mil situações, né? E não desapega. Agora, quando você de fato desapega, é porque você fez um movimento interno, né? E aí você entende que tudo passa, porque ele mesmo no livro traz. A felicidade também passa, né, gente? Quem aqui não teve momentos felizes, que consegue pensar, e ele não está no presente, mas é algo que você pensa e você, puxa, eu vivi aquilo tão legal. Então, a felicidade também passou. Agora, se eu ficar apegado àquele momento de felicidade, eu vou me permitir estar em outros momentos de felicidade no presente, né? Se eu tive um momento incrível com a minha família, foi sensacional, e eu perdi um membro dessa família, hoje eu não consigo ver mais felicidade, porque eu estou vivendo no passado, onde a felicidade era com aquela pessoa na família. E aí eu perco a chance de estar aqui, né, nesse presente, tendo felicidade com as pessoas que estão, reverenciando a memória dessa pessoa que foi e que deixou um legado na família, e que teve muitos acontecimentos bons ou ruins, teve a história dela, mas, né, eu estou aonde? Apegada ao momento presente, eu estou íntegra, eu estou inteira, eu não estou resistindo, eu não estou julgando, eu não estou me apegando, eu estou criando espaço para poder estar presente. E aí, o vício deixa de ser um vício negativo, porque quando você vai olhando para isso ao seu redor, você também consegue transformar esse vício de chegar todo dia, beber um negocinho, ou comer um monte de doce, ir para a televisão, ou ficar na internet, lá no Instagram, horas. Você também vai perceber, puxa, se eu estou presente, por que eu estou fazendo isso? Eu vou ler um livro hoje. Eu vou pôr uma música. Eu vou apagar com umas luzezinhas gostosas, ou com uma música bem calma, bem gostosa, e vou relaxar. Né? Vou respirar, vou entrar em contato comigo, vou pensar no que eu poderia, né, de repente, naquele dia, ter me manifestado de uma melhor forma, né? Como que amanhã eu posso transformar essa situação melhor para mim? E aí eu vou criando esses espaços internos, eu vou abrindo esse espaço interno, aos poucos, com consciência, com olhar. E aí aquele vício que era automático, que foi você, eu, ela, todo mundo, a gente vai criando os vícios, a gente tem que desconstruir esses vícios. E aí a gente tem que fazer retroceder, retroceder.
E da forma que a gente cria, que a televisão traz as imagens e entra sem nem a gente perceber, muitas vezes o vício também entra dessa forma. A gente nem percebe que está virando um vício. E quando você vê, você não consegue mais soltar ele. Você precisa de muito estado de atenção plena ao momento para conseguir se libertar daquele vício que foi bobo. Começou de uma forma sem sentido. E ele incorporou na sua vida. Agora imagina aqueles vícios que são muito mais, que vêm embasados em crenças, né? Crenças limitantes, que vão se tornando vícios, né? Em padrões repetitivos que a gente traz de outras existências, né? E nos nossos instintos, orgulho, luxúria, gula, inveja, vão criando vícios cada vez mais grandes, né? Cada vez mais o corpo de dor aí cada vez maior, e que a gente precisa muito desse espaço interno, né? Desse silêncio interno para trazer uma consciência para isso, né, Sô? Para quem está entrando agora, a gente está com esse livro aqui, Clube Reconexão Essência, um novo mundo, despertar de uma nova consciência, está no 8º capítulo. Quem está lendo está, sim, se reconhecendo em muitos aspectos. E a gente está falando desse espaço interior, porque o autor, ele fala que a gente se apega a pensamentos, principalmente, e ao nos apegarmos a esses pensamentos, a gente vai crendo que eles são reais. E a maioria dos pensamentos só pensa, a mente pensa, assim como o coração bate, a mente pensa, 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 pensa. E se a gente se entrega para esses pensamentos, através de uma emoção, a gente começa a criar uma realidade que muitas vezes é ilusória. Na maioria das vezes é ilusória, não é o que está acontecendo realmente, né? E ele coloca aqui, a maioria das vezes que a gente fica aborrecido, nem é por conta do que está acontecendo, é porque a gente queria congelar um momento, a gente acha que as coisas deveriam funcionar de tais e tais maneiras, e a gente se aborrece porque congelou uma memória ali, um pensamento começou, não, a pessoa não fez isso porque ela não gosta de mim, a pessoa não fez isso porque ela quer me desagradar, ela não fez... Tudo vai acontecendo ali porque o ego, ele acha que ele é o centro das atenções, e na verdade ele quer ser o centro das atenções, e quando ele vai percebendo que aquilo vai saindo meio que do controle, vai vindo uma dor, e essa confusão interna vai criando angústia, ansiedade, porque eu quero fazer melhor, e o que vai acontecer, e nossa, a pessoa está com um prato de comida na frente dela, e ela acha que está passando fome. Então, é muita dor mesmo para todo mundo. Então, como entender esse espaço? Aí ele vai falando nesse 8º capítulo, que espaço é esse, né, que eu crio em mim quando eu me internalizo, quando eu começo a perceber ao meu redor, tá, por que eu estou agora sentindo essa raiva? Vamos trazer aqui a raiva que ela é mais comum. De onde ela vem? Por que eu estou com raiva dessa situação toda? Né? O que ela está me trazendo? Geralmente a raiva ou é para fazer o movimento de sair do espaço ou dizer alguma coisa, e por que eu não estou conseguindo? E não é eu, é o ego. E aí eu começo a dar é como se eu desse um passo atrás e começasse a ver através do ego. Olha aí, eu querendo que as coisas funcionem da maneira que eu estou percebendo. Só que nós somos humanos. O que a gente percebe através dos nossos 5 sentidos ainda é sombra, ainda não é real, e a gente quer acreditar nisso. A gente vai caminhar um dia, nos tornarmos realmente um reino humano, não mais ser humano. A gente vai ser um reino humano, em que todas as coisas, todas as nossas percepções, elas serão reais, mas ainda não. A gente tem que analisar, e o físico, né, o externo nos mostra muito o que está acontecendo. Por isso que o que está dentro é igual ao que está fora. Então, quando ele fala, como perceber esse espaço interno? Primeiro, perceber as tarefas. Eu faço isso, faço aquilo, faço 300 coisas. E depois começar a se perceber em alguns momentos, né? Como que você está internamente? Como que
está acontecendo isso na sua vida. Então, tem aqui um parágrafo na página 203, que ele coloca assim: se não gastamos todo o nosso tempo com descontentamento, porque a gente gasta nosso tempo descontente, insatisfeito, com preocupação, ansiedade, depressão, desespero, nem nos deixamos consumir por outros estados negativos, se a gente consegue esse espaço aí, poxa, tá tão difícil, dá um tempo para isso, a gente consegue respirar e dar um tempo para isso tudo. Se temos a capacidade de desfrutar as coisas simples, como ouvir o som da chuva ou do vento, se conseguimos ver a beleza das nuvens passando pelo céu, se temos condições de ficar sozinhos de tempos em tempos, sem nos sentir solitários, nem carentes do estímulo mental de um outro entretenimento, no caso da televisão, do celular, se somos capazes de nos ver tratando um estranho com uma bondade sincera, sem esperar nada em troca, isso significa que se abriu um espaço, não importa que seja curto, o fluxo incessante de pensamentos que é a mente humana. Então, se eu consigo perceber isso na minha vida, alguns instantes, diariamente, eu começo a criar uma frequência disso em mim. Da mesma jeito que eu começo a criar uma frequência de chegar em casa, ligar a TV, tomar licor, tomar não sei o quê, e me entregar, não querer mais olhar. Ai, hoje o dia foi tão cansativo. Se foi cansativo, olha para esse cansaço, mas a gente não quer, né? Porque a gente foi acostumado assim, a gente tem a televisão, temos o celular, mas a gente começa a abrir um espaço para isso, né? Em alguns minutos do nosso dia, a trazer uma frequência diariamente, um estado de bem-estar, com as coisas simples, né? Até o fato de comer, me lembrou muito aquele filme que tinha um anjo, e que ele queria saber da pessoa qual era o gosto de uma pera na boca dela. Qual é o nome desse filme? Anjo Caído? Esqueci. É bem antigo. E aí ela começou a narrar. Para ela narrar isso, ela tinha que sentir o gosto da pera, porque ela nunca pensou nisso. Como é o gosto de uma pera? Como descrever o gosto de uma pera para alguém que não sabe, que nunca provou uma pera? E aí eu tenho que sentir. Eu lembro que ela falava, pera, ela tem ela parece uma areia adocicada, né? Ao mesmo tempo tem um suco. Eu lembro que ela foi descrevendo e aquilo ficou, mas porque ela ficou entrando na sensação, que parece pouco, mas é pouco mesmo, né? Se a gente, todo mundo faz uma alimentação, pelo menos acho que umas 2 vezes, quem não faz dieta. E aí, se você nessa refeição começa a sentir que tá, e se eu nunca soubesse, porque a gente tem as memórias, e quando a gente tem muitas memórias vai ficando no automático, e se eu não soubesse o gosto desse pão que eu estou comendo, como que eu descreveria para outra pessoa? Quando a gente começa a entrar nesse estado, que é uma atividade também, a gente sai da turbulência, a gente sai desse desgaste da mente que está toda hora falando, pensa nisso, pensa naquilo, pensa não sei o quê, pensa não sei o quê, de todo mundo. A pessoa que fala, eu tenho a mente agitada, ele fala que todos os seres humanos têm a mente agitada, não é uma pessoa ou outra, todos nós temos. Então, uma das maneiras é trazer para a presença, né? Para os sentidos é mais fácil. E para o alimento, porque todo mundo come. Se eu começo, ou agora, eu vou pegar uma maçã, em vez de comer a maçã olhando para o celular, eu vou descrever o gosto da maçã. Como que é? Como que seria transcrever o gosto de uma maçã? Você vai perceber que você vai comer a maçã em meia hora. E aquilo vai ser um alimento que vai te trazer todos os nutrientes muito mais intensificados para dentro do seu corpo do que você precisa. Porque a gente fala muito de cura, mas a gente está se curando e está se maltratando ao mesmo tempo. Porque se a gente sabe, isso já foi comprovado
diária nele diariamente, de bem-estar, de uma sensação de paz, de tranquilidade. Tá acontecendo coisas horríveis no mundo. Eu posso fazer alguma coisa nesse momento? Posso. A única coisa que eu posso é entrar numa frequência boa, porque eu não posso ir lá para a guerra agora, não é aqui. Eu não posso ir lá, até posso. Porque a gente está em São Paulo, eu não posso ir lá para o centro e entrar lá e querer dar uma de salvadora, porque não é assim que funciona. As pessoas vão dizer não, não quero você aqui. Me lembra da música da Marisa Monte, aqui ninguém quer saber da sua boa educação. E quando tem comida, comemos comida com a mão. Então, ela vai falando um pouco disso, ó. A gente às vezes vem com a soberba de querer, eu vou ajudar o mundo inteiro. Ajuda a si mesma. Dá essa frequência para si mesma, né? Quando foi estudada a água, que ela frequencia, né? O que a gente coloca nela, se a gente, com qualquer coisa, com arroz, com fazer o experimento, o arroz que a gente coloca uma palavra mais densa, que a gente coloca xingamentos no arroz, e o outro a gente fala com amor, fala, você, meu arroz querido, meu amor, e deixar os dois, ali a gente vai ver, né, que um vai apodrecer muito rápido e o outro vai ficar ali durando a vida toda. E isso acontece com o nosso corpo, né? E hoje a ciência está se juntando muito com, com a espiritualidade. Isso é muito legal. E uma cliente minha, ela foi num fisioterapeuta, mais do que um fisioterapeuta, né? Que o pé dela começou a ter uma dor e criar um osso, né? Para fora. E o fisioterapeuta, aqui, quem está aqui em São Paulo sabe que o Hospital Albert Einstein é uma referência. E ele está ali basicamente desde a fundação, que ele é bem velhinho, falou para ela, fala com o seu pé, conversa com ele, né? Vamos lá falar, mas o que é isso? Por que você está tão rígido? Por que você está todo o seu corpo está tão rígido, parece que você vai ser atacada a todo momento. O que está acontecendo com você? Do que você se colocou tão na defensiva? Ela não esperava isso, porque esperava que o filho ia pegar lá o dedo dela e fazer não sei o quê. E ela adorou, né? E falou para ela, vai também no reflexologista, vamos trabalhando. E a atividade que ele passou para ela, respiração. Ela faz um tipo de respiração que ele ensinou e ela envia essa respiração para o pé, né? E sente o pé, como que ele está. E tem alguns exercícios lá físicos que ela pode fazer em casa. Mas olha só que essa. E ele foi desenhando, ela mostrou, ele foi desenhando tudo para ela assim no papel, cada folha poderia, quando ela estava fazendo cada exercício, o que ela poderia dizer para esse pé, né? Então, nada é coincidente, né? Tudo vai se existe a coincidência, mas existe também o não acaso, né? Nada é por acaso. Então, hoje a gente sabe disso. E se a gente sabe que a gente está numa turbulência, que acessou nossas glândulas endócrinas, que o nosso pensamento foi lá para o desastre, para coisa ruim, deu a tremedeira, desculpa, é o momento de se trazer de volta. E se trazer de volta é usar as ferramentas necessárias para isso, né, meninas? E a semana que vem a gente vai para o capítulo 9, claro que a gente está no 8º, não tem como pular. E ele, tem, né? É um capítulo curtinho, nosso propósito interior. Então, a gente está aqui acostumado com um monte de capítulos, né? Mas o capítulo 9 tem 2 apenas parágrafos, vamos dizer assim. Como que fala, Chico? E aí, é bem curtinho. Então, leiam, é um livro que ajuda muito a dar consciência para a mente. E quem está fazendo atividade de se fazer aquilo que deseja receber, nos conta aqui no YouTube, que a gente está aberto aqui no YouTube,
A gente está aberto aqui no Insta e a gente tem um grupo de WhatsApp, então participem, pessoal. Um beijo a todos e até semana que vem. Todos e todas.